Muy buen día. Buenos días. Como director de Expourense, permítanme que les salude en castellano en deferencia a las numerosas personas que están siguiendo este congreso desde distintas partes de España y Portugal. Muchas gracias a todos por acompañarnos, presencial o virtualmente, en el acto de apertura de este 6º Congreso Internacional de Turismo y Deporte, Exportur Galicia, Salón del Deporte y Turismo Activo. Una cita centrada en su componente más profesional que contribuye a promocionar Galicia como un destino atractivo, competitivo, sostenible y accesible para el turismo deportivo, turismo activo y turismo de naturaleza. Tenemos por delante 2 jornadas de congreso muy intensas que contarán con la participación de una veintena de expertos. Gracias a todos ellos por aceptar nuestra invitación y acercarse hasta Ourense a compartir su experiencia con nosotros. Esperamos que la participación en este congreso sea de provecho para los asistentes y contribuya a mejorar la oferta de turismo activo de la península y también a profesionales de este sector. Sean todos bienvenidos y le doy paso ya al director deportivo de Expourense y coordinador de este congreso, Mario González, para que les presente el primer ponente y arrancar ya. Nos volvemos a ver a las 11 en el acto oficial de apertura de este congreso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rogelio. Daros la bienvenida también a la gente que nos está siguiendo telemáticamente. Como visteis en el programa se divide en 3 bloques. Un primer bloque, que es este de mañana, en el que se trata sobre la accesibilidad y la inclusión. Intentaremos a lo largo de las ponencias y de las charlas de la mañana vincularlo lo más que se pueda pues, a la racionalización del uso turístico. Escuchamos estos días o estos años el tema del turismo masificado y vamos a intentar cómo a través de la accesibilidad y de la inclusión se puede llegar a hacer un uso más racional de los recursos turísticos. El primer ponente, Nuno, es una persona con 20 años de experiencia en el sector de la accesibilidad. Viene representando a la asociación Accesible Portugal. Accesible Portugal es una asociación que desempeña su trabajo para cámaras municipales, para resorts turísticos y también trabajan en temas de certificación para instalaciones deportivas. O sea, tienen un sector muy amplio. Tienen gran experiencia en Portugal, sobre todo en el Algarve. Los que viajasteis por allí podéis ver que hay bastantes señaléticas, bastantes información para hacer más accesible ese destino y gran parte de la culpa la tienen Nuno y Accesible Portugal. Entonces, pues nada, sin más, le doy paso y nada, disfrutad mucho de ello. Muchas gracias. Em primeiro lugar, quero agradecer muito sinceramente a invitação para estar hoje aqui com vosotros em Sport Tour Galícia 2025. É um honor poder compartilhar esta sessão com profissionais tão comprometidos com o deporte e com o turismo. Também os pido desde já pouco de compreensão e paciência com o meu espanhol e quizá com o meu portunhol, que pode ser todavía peor. Prometo que haré lo posible para que el mensaje se entienda bien. Precisamente por eso, toda la presentación está ya en español para facilitar el seguimiento y para que, aunque mi acento sea portugués, el contenido sea claro para todas y todos. Dito isto,
Mi nombre es Nulial, soy consultor en Accessible Portugal, una entidad especializada en turismo accesible y CEO de NCL Tourism Consulting, una empresa de consultoría en turismo. Hoy quiero hablar-vos de la accesibilidad de los destinos turísticos y del deporte, porque também é um tema tão importante. Que estamos fazendo em Portugal? Que hacéis aqui em Galícia e se pode reforçar com esta perspectiva de turismo e deporte para todas as pessoas. Para situar um pouco, Accessible Portugal leva muitos anos trabalhando em turismo e deporte acessível em Portugal. Somos um equipo pequeno, pero muito comprometido. E algo que para nós outros é essencial é o equipo integrar em nossa equipa pessoas com discapacidade que han colaborado de forma ativa em todos os projetos em que nós hemos estado involucrados. Em particular, estas pessoas han tenido um papel clave em las ações de sensibilização e las ações de formação e atenção inclusiva ao cliente. Isto garantiza que lo que nos transmitimos no es solo una teoría de consultores, sino también la experiencia vivida en primera persona. Esa mirada es la que realmente ayuda a cambiar mentalidades y entender qué significa la accesibilidad en la práctica. Trabajamos con destinos y municipios, con empresas turísticas, con entidades deportivas y operadores públicos y privados, realizando auditorias técnicas de acessibilidade, formação, talleres de sensibilização e acompanhamento de projetos de desenvolvimento territorial. Em resumo, é uma equipa pequena, pero com uma combinação muito forte de experiência técnica e experiência vivida. Nossa missão se pode resumir em uma frase, que todas as pessoas possam viajar, participar e praticar deporte com dignidade, autonomia e segurança. Quando dizemos todas as pessoas, não falamos só de discapacidade permanente, falamos também de pessoas maiores, famílias com niños pequenos, pessoas com limitações temporais, uma lesão, uma operação, e a realidade de qualquer de nós outros em diferentes momentos da vida. A acessibilidade é um tema de eles e nós outros. É um tema de todos e de todas. Porque importa a acessibilidade? Há uma dimensão humana e uma dimensão económica e as duas são importantes. A nível mundial, mais de 1,3 mil milhões de pessoas vivem com alguma discapacidade. Se añadirmos família, amistades e cuidadores, o mercado se multiplica. Ao mesmo tempo, a população está envelhecendo. Cada vez mais há pessoas maiores com tempo, com experiência e capacidade econômica para viajar, pero com necessidades específicas. Además, o turismo é cada vez mais multigeracional. Abuelos, padres, hijas e hijos viajam juntos. Cada geração com ritmos e necessidades diferentes. Por isso, decimos, a acessibilidade é uma questão que é questão de direitos humanos, mas também de competitividade e sustentabilidade económica para destinos e eventos desportivos. Me gusta muito unir estes dois conceitos, o turismo e deporte. O turismo cria recuerdos, identidades, vínculos emocionais com os lugares. O deporte cria saúde, autoestima, participação e sentido de permanência a uma equipa ou uma comunidade. Quando o turismo e o desporto são acessíveis, conseguimos que mais pessoas
participem, que las famílias podem compartilhar experiências e que nadie se quede fora por falta de condições. Em resumo, o turismo e o deporte acessíveis são uma ferramenta muito poderosa de inclusão social. Pero barreiras que todavía existem. E apesar de los avanços, todavía há muitas barreiras que limitam a participação plena. Persistem barreiras arquitetônicas, como escalheiras sem alternativa, rampas demasiado inclinadas, vestuários ou asseios inacessíveis, portas estreitas e espaços complicados para manobrar. Barreiras de comunicação, webs e apps inacessíveis, informação pouco clara ou incompleta, falta de señalética compreensível, ausência de formatos alternativos, por exemplo, com texto fácil, com braille, com língua de signos, audiodescrição, etc. Mas também as piores barreiras, que são as atitudinais, falta de formação dos equipos, medo de equivocar-se, prejuízos e estereótipos, a ideia de que não temos clientes com discapacidade. A boa notícia é que muitas destas barreiras se podem resolver com planificação, formação ou participação das pessoas usuárias. E aí, o papel do nosso pequeno equipo, incluindo as pessoas com discapacidade, ha sido fundamental em Portugal. Hemos participado na norma internacional ISO 21912, que é hoje uma referência muito importante no turismo acessível para todos, porque esta norma cobre toda a cadeia de valor do turismo, inclui transportes, alojamento, espaços naturais, instalações deportivas, informação, comunicação e serviços, e oferece uma base clara para trabalhar de forma sistemática a acessibilidade. Portugal participou no desenvolvimento desta norma através do Instituto Português de Qualidade e Accessible Portugal aportou a experiência prática dos projetos desenvolvidos em terreno. Para destinos e eventos e organizações desportivas, esta norma é um bom mapa de ruta para saber por onde começar e como melhorar. Agora quero compartilhar alguns exemplos concretos de projetos em Portugal, porque creio que nos podem inspirar também a Galícia. Hemos participado em projetos regionais que combinam avaliação técnica dos recursos turísticos e desportivos, formação de profissionais, desenho de itinerários acessíveis e ações de promoção conjunta. Em todos eles, nosso equipo ha trabalhado sempre com a mesma ideia, transformar a acessibilidade em um ativo do destino e não em um problema ou uma obrigação incómoda. O primeiro é Access Tour, na região centro de Portugal, que foi um projeto de grande escala, que implicou a quase toda a região, 90 municípios ou ayuntamentos, cientos de recursos turísticos auditados, mais de 460, e muitas ações de formação e sensibilização em cada dos equipos que trabalhavam nestes recursos. Incluía equipamentos desportivos, praias fluviais, museus, rutas, alojamentos, oficinas de turismo, etc. Lo mais importante não foram só os números, sino o cambio de mentalidade. A acessibilidade começou a ver-se como parte de qualidade do destino e não como algo separado ou opcional. Quero subrayar algo em Access Tour. Igual que todos os projetos, as pessoas com discapacidade neste grupo participaram como formadores e co-criadores de conteúdos sobre todo em ações de sensibilização e de formação em atenção inclusiva.
escutar diretamente sua experiência, que funciona, que não funciona, que barreiras encontram, teve um impacto enorme na forma em que técnicos municipais e profissionais entenderam a acessibilidade. Depois deste projeto, nasceram 2 mais, um em Alentejo, que é o Inclusive Tour. Aqui algumas imagens das ações que fizemos em Access Tour. Aqui alguns de nossos produtos criados durante este projeto, um kit multiformato com formato alternativo de comunicação e informação, desde sinal de línguas, autodescrição, versões em braille e um kit para educação para as escolas. O Inclusive Tour, que é o segundo projeto de Accessible Portugal. Utilizamos a mesma base metodológica de Access Tour, pero com enfocos muito claros. A experiência multigeracional, porque o segmento de mercado de Alentejo é diferente da região centro de Portugal, e também porque a atenção inclusive por parte dos equipos de trabalho, e trabalhamos muito as competências das pessoas que estão em primeira linha, como comunicar-se com pessoas de diferentes tipos de discapacidade, como adaptar a informação e ao serviço, como antecipar necessidades sem infantilizar a nadie, ou como atuar com naturalidade e respeito. De novo, foi fundamental a participação das pessoas com discapacidade no nosso equipo, interviram nas mesmas ações de sensibilização e formação e ajudou os participantes a passar de uma visão muito teórica da acessibilidade a uma compreensão muito mais humana e prática. Depois, Algarve for All. Algarve é um segmento de mercado completamente diferente, é muito mais turismo de massas, é ele mais concorrido em Portugal, porque tem águas quentes e sol durante todo o verano, e se centrou na mesma, durante um projeto que se centrou em turismo ativo, deporte e praias acessíveis. Ademais de las auditorias e da formação de todos os outros projetos, nós também criamos clubes de provedores, redes de empresas que oferecem produtos de apoio como cílias anfíbias, ajudas técnicas, sinalética acessível, equipamentos de movibilidade e tecnologia assistiva. Isto facilitou a vida dos municípios e lá dos organizadores de eventos, porque sabem exatamente onde encontrar soluções e com quem trabalhar quando querem fazer um evento desportivo, por exemplo, mais acessível. E, uma vez mais, as pessoas de discapacidade da nossa equipe estiveram presentes nesta iniciativa. Os resultados observados, nós temos, a nível social, mais participação das pessoas com discapacidade, mais famílias que viajam e praticam deportes juntas, maior autonomia e autoestima das pessoas participantes. A nível económico, maior fidelização, porque as pessoas vuelvem quando se sentem bem tratadas, estâncias mais largas e maior gasto médio, porque o destino responde às suas necessidades reais. A nível de imagem do destino, é o posicionamento como território responsável, alinhação com critérios ESG, uma vantagem competitiva frente a outros destinos que ainda não começado este caminho. Todavia, isto demonstra que a acessibilidade não é um custo sem retorno, sino uma inversão inteligente.
E muitas destas conclusões vêm justamente de trabalhar com toda a nossa equipa e com pessoas com discapacidade. Mirando o futuro da acessibilidade, há 4 ideias clave que nos parecem essenciais. É a planificação estratégica, incluir a acessibilidade desde o desenho de políticas, projetos e eventos e não deixá-la para o final. O ponto 12 é a formação contínua, atualizar conhecimentos dos equipos, não só uma vez, sino de forma regular, integrando sempre a voz das pessoas com discapacidade. Em 3, medição e certificação, definindo indicadores, avaliar resultados e, quando tenha sentido, avançar hacia processos de certificação, como a ISO 21902. E o último ponto, a co-criação com as pessoas usuárias. Escutar as pessoas com discapacidade e pessoas maiores e as famílias para construir soluções com elas, não só para elas. A acessibilidade não termina nunca. É um processo de melhora contínua, igual que a qualidade ou a sustentabilidade. E é isto. A acessibilidade não só transforma espaços, transforma também ideias. Muito obrigado. Muitas graças. Seguir. Sim. Hola, quería saber, para la financiación de estos proyectos, si hay líneas abiertas de financiación de la Comunidad Económica Europea. Em Portugal, sim. São os programas operacionais de inovação social que nos apoiam em destes tipos de projetos. Todos eles, estes 3 projetos que falei, foram coparticipados pela União Europeia. Okay. O sea, son fondos europeos que son para Portugal y para España, supongo que también, ¿no? Sí. Hola, buenos días. ¿Está bien? Sí, perfecto. Bueno, gracias por traernos toda esta información. Yo quería saber cuáles han sido las dificultades que han ido encontrando a lo largo del camino para que esto termine siendo una realidad. Muy dificultades. Por exemplo, em Access-Tour, nosotros hay 100 municipios ou 100 ayuntamientos en la región centro, pero solo conseguimos juntar 90. E por muito trabalho de outras
entidades que nos ayudaron a crear una dinámica que nos pudesse levar ao projeto. 10 outros municípios não quiseram participar, portanto, não é um tema uniforme ainda. Y desde que se inicia la propuesta hasta que se materializa, pasa mucho tiempo. Desde que empiezan a hacer estos encuentros para saber qué personas están interesadas, qué municipios, qué sectores, hasta que esto se materializa en lo que nos acaba de presentar, ¿cuánto tiempo suele pasar? El projeto Access Tour, el primero, ha durado 39 meses en terreno, desde el inicio hasta el fin. Los otros, como nós já tínhamos la metodología, duraron 24 meses. ¿Okay? Sí, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, Nuno, Sí. Un poco diciendo lo que hablábamos en la presentación. Estos programas de trabajo para la accesibilidad, realmente, ¿cómo afectan a la masificación del turismo, ¿no? Que hoy estamos hablando un poco de los recursos turísticos, sobre todo en zonas costeras, que muchas veces no está totalmente adaptado el lugar o los servicios. ¿Cómo afecta este tipo de estudios o este tipo de programas? Sí, la primera indicador es la sensibilización de todos estos puntos o dessas comunidades. Por exemplo, todos os anos nós temos mais praias acessíveis. Inclusivamente, nós temos um concurso para a praia mais acessível em Portugal, em que concorrem cada vez mais destinos. Depois, a partir destes 3 projetos, nós estamos caminhando para o norte. Atualmente estamos fazendo todos os recursos culturais de Porto, mas queremos fazer toda a região norte de Portugal, com a mesma metodologia que fizemos nas outras regiões. De qualquer forma, os indicadores nos dizem que cada vez mais há recursos interessados em incluir a acessibilidade na sua oferta, mas também temos ainda muito caminho pela frente. E, sobretudo, na parte da comunicação. A comunicação é, neste momento, uma grande frente de batalha que nós temos. De resto, um outro indicador que nos dá, só agora que me ocorreu, é que ainda existe muita desconfiança entre os operadores privados. Porque quando quisemos criar aquela rede de fornecedores, havia muitos que não queriam integrar porque desconfiavam que estavam a tirar informações ou a dar informações aos outros e não partilhavam o mesmo objetivo. Portanto, só 25% é que, no final, só 25% dos fornecedores integraram o clube de fornecedores. Hola, Nuno. Te quería preguntar si se hace partícipe y de qué manera a las personas con diversidad funcional en la accesibilidad de los entornos. ¿Cómo? Quería preguntar si las personas con diversidad funcional o un tipo de lesión temporal participan en el diseño de los entornos. Es un equipo y nos promovemos eventos com IFAM Trips, com
pessoas com discapacidad a los destinos o en nuestros proyectos. Eso es simple. Nuestro equipo tiene tem personas surdas, personas con movilidad reducida, trabajamos también con una asociación de personas con deficiencia intelectual o cognitiva e também com pessoas cegas. Portanto, temos todas as tipologias de pessoas com discapacidade em nosso grupo. Gracias. Muchas gracias. Sí, hola. Nada, ahora a las 11 es el acto de inauguración. A las 11:30 tenemos un coffee y luego a las 12 pues seguimos con la charla de Ángel Aguilar, que también nos va a hablar de accesibilidad en el medio natural. Vale, muchas gracias. Hasta ahora. A canteira non para. A forza non para. A motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada.
motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada.